Nesse vídeo a gente vai falar sobre o que é a mente, como ela funciona, e é claro que se você está querendo seguir o seu propósito de vida, se esse é o objetivo que você tem, você quer realmente ter uma vida significativa, você precisa entender o que é a mente, como ela funciona, porque senão você vai ficar dando voltas, achando que está progredindo, mas não está saindo do lugar, certo? Então vamos lá. O que é a mente? Muita gente pensa que a mente é um lugar ou é uma coisa, tá? Ou é metafísico, ou então está lá no sistema nervoso, está no cérebro. Para a psicologia comportamental, e é o que a gente vai utilizar aqui durante todo o nosso curso, a mente não é nada disso, tá? A mente é uma habilidade. Uma coisa que você aprendeu, que nós, humanos, aprendemos ao longo da nossa evolução e que a gente desenvolveu para a nossa sobrevivência. E sim, a gente está falando da teoria da evolução. Então, tudo que a gente vai falar aqui está ligado à biologia e à psicologia. É bem ciência mesmo, tá? Então, assim, o que é a mente? É a habilidade de criar relações entre eventos. E eventos, todos os eventos, né? Sejam símbolos, sons, imagens. Então, assim, como é que isso funcionava? Como é que isso funciona até hoje? Você está lá no tempo das cavernas, né? Lá no passado, na selva, e você vê um animal, pode ser um leão, está comendo um outro animal que é mais ou menos do seu tamanho, e você pensa, bem, esse bicho, se ele come esse animal, ele pode me comer também. Você já estabeleceu algumas relações aí. Então, outras relações, se eu andar nesse lugar, ele pode me encontrar. Então, são várias relações que você está estabelecendo. E ainda mais, você vai voltar para a sua tribo e vai relacionar sons com eventos, e todo mundo da tribo vai também saber fazer isso, porque é uma habilidade da nossa espécie, e ninguém vai para aquele lugar aonde tem um leão. Então, olha o tanto de relações que foram estabelecidas aí e que fizeram com que a gente sobrevivesse ao longo aí desse tempo todo que a gente está no planeta Terra, certo? Então, é uma habilidade de criar relações. Outros animais têm? Tem, mas não como a gente, tá? A gente cria muito facilmente várias relações de várias maneiras, e tem uma questão aí. Isso foi tão útil para a nossa sobrevivência que a gente faz de forma automática. Então a gente é capaz de criar relações de forma completamente automática, sem perceber. E essas relações, elas são importantes para a nossa sobrevivência. Então a mente, que é essa habilidade, ela vai sempre estar criando relações para que você escape do perigo, ok? Então, a mente ela não foi desenvolvida para você criar um propósito, encontrar valores na sua vida e ter uma vida rica e cheia de significado. Não, ela foi feita para você sobreviver. É exatamente por isso que a gente vai ter que aprender a lidar com ela, porque ela não foi feita para aquilo que você está procurando nesse curso. Então, se você deixar a sua mente agir de forma automática, você não vai chegar onde você quer, certo? Porque ela não foi criada para te trazer propósito, significado, ela foi criada para fazer você sobreviver agora, certo? Então, por mais que você possa até dizer, não, mas eu estou estudando para um concurso que é no final do ano. Tá, mas se você fosse ali a Sasha, filha da Xuxa, que já nasceu bilionária e não precisa hoje de dinheiro, porque ela já tem tudo, ela não vai estudar para concurso. Então, existe uma necessidade agora que faz com que você queira estudar no concurso para passar lá no final do ano. Então, a sua mente cria uma solução para o que você está sentindo, passando nesse exato momento, tá? E mesmo que você esteja lembrando ou projetando no passado, a gente está sempre se relacionando com o momento presente. Essa memória que você tem, ela acontece agora, quando você lembra dela. Então, a gente está sempre se relacionando, e a mente ela vai sempre fazer você se esquivar de uma situação perigosa, tá?
Então, isso vai fazer acontecer de forma tão automática, tão rápida, que muitas vezes você não vai nem perceber que é a mente que está lá salvando a sua vida do leão. Tá? Vou te dar um exemplo prático para você ver na sua vida. Vamos supor que tem uma mãe. Essa mãe, ela tem um filho adolescente, tá? E está passando por um momento bem difícil da vida, adolescência, bem complicado. Esse filho, ele tem os pais separados, então a mãe até fica, né, meio se sentindo culpada, porque o filho, enfim, ele não está experimentando a vida que ela teve com os pais casados. Ela tem vários sentimentos ali em relação com o filho que é conflituoso, né? As emoções são conflituosas. Só que esse filho está tirando notas baixas na escola e ela precisa conversar com ele sobre isso. Mas é extremamente desagradável para ela ter que sentar com ele para conversar sobre as notas baixas, com todos esses outros sentimentos que ela tem em relação ao filho, que ela está tendo nesse momento, né? E apesar dela estar ali sempre, né, preocupada com o filho, e para ela é um valor muito importante, faz parte do propósito de vida dela, ter uma família harmoniosa, amorosa, né, ter uma família com boas relações, ela sente essa emoção bem desagradável em ter que conversar com o filho sobre as notas baixas. E aí o filho, vamos criar a situação, né? Essa mãe está em casa, eu dei o contexto, né? Aí o filho chega da escola e ela sente uma vontade de comer doce, de comer chocolate. E ela vai lá na geladeira, abre e come o chocolate. Então, na verdade, a gente está percebendo aí o quê? Que a mente, quando o filho aparece, né, a mãe fica bastante ansiosa com a situação, o corpo reconhece um perigo ali. A mente, quando ela cria relações, ela vai buscar no histórico da vida da pessoa, de aprendizado dela. Assim como o exemplo lá do leão. A pessoa viu o leão comendo um outro animal, então isso entrou na história dela, pessoal. Então essa relação foi estabelecida, leão, perigo, lugar, se estabeleceram várias relações ali para essa pessoa contar para a tribo essa situação perigosa. A mesma coisa com essa mãe. Ela já tinha comido chocolate outras vezes e isso tinha feito ela aliviar a ansiedade, né? Então, isso faz com que ela tenha aprendido que comer chocolate alivia a ansiedade. Então, a presença do filho, comer chocolate. Então, ela foi lá comer chocolate para se afastar dessa situação desagradável, né, da presença do filho ali, que é aquela conversa que ela não quer ter. Né, porque a presença do filho faz ela lembrar de uma conversa que ela não quer ter, ela vai lá comer chocolate. E essa mãe está se entupindo de chocolate, ela é uma pessoa que está engordando e ela está resolvendo o problema da vida dela? Não, mas é assim que a mente funciona. Ela resolve a ansiedade que apareceu naquele momento e é tida como um sinal de perigo. Então, para a sobrevivência, o corpo busca na sua história aonde existe a solução para esse tipo de problema, né, que é a ansiedade, encontrou o chocolate, jogou a imagem lá do chocolate, né, e ela foi lá na geladeira, comeu o chocolate. Tá? Isso é assim que funciona. Tá? Para a sua sobrevivência, a sua mente está jogando o tempo todo. Mas esse jogo nem sempre está te levando para onde você quer. Então, evitar o perigo é o comportamento básico automático da sua mente. Ela vai estar sempre fazendo isso. Então, evitar o perigo é o comportamento básico da mente. Ela vai estar fazendo isso para a sua sobrevivência. E muitas vezes isso é útil, tá? Muitas vezes isso é ok. Mas, quando você está evitando o perigo, muitas vezes você vai estar se afastando do que é importante realmente para a sua vida, que você considera valioso, mas muitas vezes também você não vai perceber isso, por conta de que esse movimento ele é aprendido há tanto tempo na nossa evolução que ele é muito rápido, ele é automático. Ele quer apenas fazer com que você sobreviva.
não é um castigo, assim. É importante, mas a gente precisa aprender a lidar com isso. E é o que a gente vai fazer nesse curso. Você vai aprender a lidar com sua mente para que você tenha, né, uma vida significativa, rica, valorosa, tá? E que você seja, né, mais feliz, mais direcionado para o seu propósito mesmo de vida. Na próxima aula, a gente vai aprender sobre como essa habilidade de relacionar eventos, né, com base no histórico de aprendizagem, né, na sua história de vida, tem funcionado na sua vida. A gente vai fazer um exercício prático para você ver isso acontecendo na sua vida, tá? A gente se vê na próxima aula.